Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Virando Bicho. Esse é um podcast que conecta tutores, veterinários e apaixonados por animais. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e eu já vou te pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir a gente nas mídias sociais, no Instagram, pod.virandobicho. É isso aí. E vamos aproveitar hoje para falar de um tema muito importante na medicina veterinária. Esse é um podcast especialmente para veterinários, atuantes em clínicas, em urgência, emergência, consultório, onde vivemos em uma era que a informação digital ela não para. E também estamos sujeitos a muitas coisas porque somos expostos na nossa profissão. Mas vamos trazer aqui com vocês uma especialista que vai tirar muita dúvida sobre esses temas e evitar também, com bastante alerta a vocês médicos veterinários, evitar processos éticos, evitar processos jurídicos. Então, amiga, fala pra gente quem a gente trouxe conosco hoje. É isso mesmo. Ela que é advogada e especialista no direito veterinário. Ela te ajuda a evitar processos judiciais e éticos e evitar muita dor de cabeça para nós veterinários e donos de clínica. É a doutora Renata Arruda. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra poder contribuir, estar aqui no estado de vocês, em Belém. Eu acho que é interessante que a gente leve esse assunto Brasil afora. E aqui, então, através do podcast, isso nem tem fronteiras, né? Exatamente. Espero que seja muito produtivo para todo mundo. Um tema ainda, infelizmente, abstrato e que a gente vai aí construindo a narrativa e elevando o nível de consciência da medicina veterinária. É isso mesmo. Muito obrigada por aceitar nosso convite para participar aqui. E eu já vou te começar te perguntando uma situação que é muito comum na rotina clínica, que é a questão da inadimplência. Alguns tutores, eles querem não pagar ou eles fazem caso por não pagar, principalmente quando o procedimento não corre da forma esperada, né? E como a gente pode lidar judicialmente com isso? Como a gente pode fazer para se proteger nesse âmbito do tutor que não quer pagar? Bom, doutora, e para quem está assistindo, é importante que vocês saibam que, como o cliente pensa, vai ser sempre interessante que a gente estude, que a gente conheça, até para que haja uma previsibilidade e que a gente consiga gerenciar esses problemas na rotina, já ciente de que é natural que eles pensem dessa maneira. Hoje o cliente é exigente demais, consciente, totalmente conhecedor dos seus direitos, ele acredita que para o tratamento veterinário deva existir, porque ele está pagando equivocadamente, um resultado. E a gente sabe que a medicina veterinária evoluiu, a gente tem excelentes profissionais, excelentes locais, mas não existe em nenhum formato uma obrigação de resultado. Então a obrigação do profissional é de meio, ou seja, de fazer o seu melhor. Então, infelizmente, por mais que muitas vezes haja todo o esforço e dedicação de uma equipe, pode ser que não seja possível chegar naquilo que a gente esperava, no resultado esperado. E aí esse cliente se frustra. E uma das primeiras consequências dessa frustração é ele não querer pagar. Então, o que a gente tem que entender? Que há, sim, a obrigação desse pagamento, a cobrança é legítima e ela deve acontecer. Como que o veterinário se evita esse tipo de conflito, né? Porque tudo que a gente quer é não ter processo, não resolver isso juridicamente falando. Então, primeiro, trocar com esse cliente, fazer uma comunicação mais completa sobre essas questões de orçamento, de valores, do que você vai fazer, do que pode efetivamente não dar certo naquilo que ele esperava. Não dar certo não significa erro. E aí, diante disso, depois do diálogo, tem implementação de documentos que protejam a empresa e o veterinário. Então, orçamento, contrato de prestação de serviços, para que esse cliente esteja consciente daquilo que ele está pagando, daquilo que ele está efetivamente adquirindo como serviço. Muitas vezes o veterinário erra, falha nessa questão documental. O cliente não tem acesso a um orçamento, ele não assina nenhum documento e depois ele vem alegando que não autorizou. Tá? Então, ter tudo isso por escrito, claro, as únicas exceções para que isso não aconteça são as emergências. Não sendo emergência, pessoal, vocês têm obrigação legal de ter um orçamento assinado. Então, a ideia é que vocês tenham contratos, principalmente para quem trabalha com internação, e um orçamento no mínimo para a rotina no dia a dia da medicina veterinária. Excelente. Agora nós vamos para outro tema, saindo desse, com relação a óbito em procedimento de rotina. Tanto com o animal, né, que ele pode fazer um procedimento como uma castração simples, até que é eletivo, quando isso gera uma responsabilidade jurídica para esse veterinário. Tá. E quando não.
Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem 3 elementos aí que precisam dar juntos, né? Que é a conduta desse profissional, normalmente que a gente fala é a conduta culposa, negligência, imprudência e imperícia. A gente precisa que haja um dano, e aí você já falou do óbito, o óbito é, no cenário que a gente tem, o pior dano, mas precisa haver também, para a responsabilização do profissional, um elemento no meio, que é o nexo de causalidade. Então, quando que o veterinário vai ser responsável por aquele óbito? Quando efetivamente a conduta dele, negligente, imprudente ou imperita, tiver causa direta com aquele efetivo dano, com o óbito. Aí, de fato, se o veterinário falhou nesse momento, ele é responsável por aquele desfecho. E aí o cliente pode acabar buscando esses direitos na justiça. Excelente. Ou até no conselho. Só rapidinho. Renata, você deixou bem claro na sua fala mais cedo conosco que você é uma profissional que defende o médico veterinário. Sim. Eu gostaria que você, aproveitando esse gancho aí com relação a óbito, falasse para o médico veterinário como é que você trabalha, para deixar muito claro para ele, na casa do médico veterinário. Há 7 anos, a minha escolha foi pelo direito médico e trabalhando apenas para o direito médico veterinário. Então, eu poderia atuar para o cliente final, os responsáveis pelos animais? Poderia. Tem gente que faz isso? Tem. Na minha rotina, pelo volume de trabalho que eu tenho, eu acho que há um pouco de conflito. E por isso que na minha escolha eu só atuo para os médicos ou para a classe em geral, quando há uma necessidade ali daquela classe de intervir diante de certos acontecimentos para benefício da própria segurança da própria medicina veterinária. Então, embora muitas vezes esses clientes de vocês me procurem, eu não atuo para o cliente final. O meu projeto, desde o início, sempre foi medicina veterinária, tá? Excelente. Por falar em óbito em cirurgia, lembrei aqui de uma situação onde houve um óbito, né? Era uma paciente jovem, da raça Chow Chow, e teve um óbito durante o procedimento de castração, com todos os exames pré-operatórios, tudo certo, tudo dentro da normalidade. E nessa ocasião, o tutor inconformado começou a gritar na clínica, dizendo que tinham assassinado o animalzinho dele. E assim, ficou uma coisa muito ruim, mesmo os veterinários conversando com ele, dizendo que ele poderia fazer a necrópsia, que teria todo o relatório, tudo, que não teve nenhuma intercorrência, ela começou a ter uma parada cardiorrespiratória, que a gente não sabia a razão, mas que foi feito tudo o que poderia. Só que assim, o que eu percebi naquele momento é que ele falou tudo o que ele queria e todo mundo tinha que aceitar. Sendo que depois ele levou o animal para a necrópsia e o animal tinha uma má formação em coração. Né? Não chegou aí para a rede social, para a mídia social, mas o que o dono da clínica poderia fazer para ser? Porque ali tinham vários tutores no momento, pessoas entrando e o cara batia e gritava, apontou na cara da anestesista, inclusive, você matou o meu animal, ele usou esse termo, né? O que às vezes eu vejo é que o médico veterinário ele está muito exposto a ser difamado de qualquer jeito pelo tutor. A gente sabe que é um momento de dor, de luto, que às vezes a pessoa não quer aceitar, mas eu acho injusto as acusações. E depois, o que a gente pode fazer em relação a isso? Tá. Sem de nenhuma forma querer incentivar que uma espécie de conflito generalizado dentro de uma empresa, a gente tem que ter aí uma flexibilidade, na maior parte das vezes, de entender que é uma pessoa em luto. Né? Uhum. E uma pessoa que não tem uma expectativa de forma alguma, embora isso seja possível, de que o paciente vai morrer numa castração, porque a castração normalmente é colocada como um procedimento simples, aliás, inclusive colocação bastante equivocada, não façam isso, é um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo, pode sim ter risco, embora baixo, de a gente ter um óbito. Então a gente está com uma pessoa ali que provavelmente até perdeu a sua capacidade cognitiva por um período de tempo. Significa que o veterinário tem que tolerar todo e qualquer tipo de agressão verbal e até física, que infelizmente a gente vê. Isso que você acabou de relatar é muito, mas muito frequente na minha rotina. Rotina de lidar com a parte da assessoria jurídica, em que a gente está no dia a dia da medicina veterinária, então esses problemas que acontecem ainda não são processos, a gente lida com eles, e isso também resvala em processo e também aparece nos processos. Então, essa ideia de que ele pode falar alguma coisa que seja ofensiva
agressivo, vai depender dessa tolerância de profissional para profissional. Então, tem veterinário que, dependendo do que o cliente for falar, vai levar aquilo zero para o lado pessoal, vai contornar e vai resolver. E tem gente que vai se ofender e vai se prejudicar e vai atrapalhar a rotina e aquilo ela vai levar para a vida dela. Quiçá ela vai se afastar, como eu já vi, durante um bom período, porque aquilo traumatizou. Então, gente, ofensa fica a critério de vocês, veterinários, tolerar ou não. Não recomendo de forma alguma que você revide a ofensa imediatamente, porque naquele momento, então, vai ser muito ruim para você. Então, o ideal é que você tenha provas de que essa ofensa está acontecendo. Então, muitas vezes, as câmeras, outras testemunhas que estejam no local, até eventual gravação do estabelecimento, para que a gente consiga entender que efetivamente houve ali um extrapolar por parte desse cliente, por mais sofrendo que ele estivesse. Então, esse veterinário, diante dessas ofensas, ele pode, com essas provas, fazer um boletim de ocorrência, se de alguma maneira aquilo ali extrapolou demais e configura crime, que pode ser muito provavelmente uma injúria que ele está cometendo, um xingamento, né, uma calúnia, acusando de ocorrência de crime. E aí ele pode fazer um boletim de ocorrência ou ainda partir para a esfera judicial pedindo uma reparação aí pelos danos morais sofridos. Então o veterinário pode sim agir, o veterinário tem sim direitos, tá? Sem contar a possibilidade de retirar a assistência, porque esse cliente pode voltar em outro momento e esse veterinário não se sentir confortável de continuar atendendo uma pessoa que proferiu ofensas que ele considerou grave. Então o veterinário tem sim, só tem que conhecer esses seus direitos e buscar aí uma orientação, um reforço jurídico, para que você não passe por isso sozinho. Excelente. Perfeito. E com relação à diferença entre um erro médico e uma complicação aceitável, como é que a justiça vê isso? Tá. Isso, pessoal, é bem fácil. Isso é tranquilo. Tem certas coisas que a gente tem mais dificuldade de explicar. A explicação é simples, a prática pode não ser, tá? Então, vamos lá. O que é uma complicação, né? Uma intercorrência? É algo que tem previsibilidade na literatura. Então, o que a gente vai verificar diante de um caso concreto? Se aquilo ali tem um respaldo científico, se a gente consegue demonstrar que não é um erro, se aquilo ali efetivamente tem, de alguma maneira, uma condição, uma descrição já prevista em literatura. O que a gente vai precisar em contrapartida? Evidenciar que a parte do veterinário foi feita. Então, o que você fez, o que você registrou, por isso que é tão importante o prontuário, para que a gente consiga demonstrar que a sua conduta está de acordo com o que preconiza toda a base científica da tua atividade. Então, sem esses registros, a gente pode acabar incorrendo na percepção de erro, porque a ausência de informação em prontuário muitas vezes é interpretado como não houve assistência. Então, se a gente não consegue evidenciar a diligência de conduta, isso pode haver um prejuízo significativo para a defesa do profissional e até para a defesa da empresa, e isso acabar gerando condenação mesmo sem erro médico veterinário. Viu? Escrevam tudo no prontuário. Responsabilidade solidária entre clínica e veterinário. Vamos lá. Se o tutor processa a clínica, o profissional também responde? Não. E vice-versa. Vamos lá. Quem normalmente define quem vai estar no polo passivo de um processo judicial, aí nesse caso focando para a minha área, a área civil, é o próprio cliente. Então, normalmente, esse cliente, ele coloca a empresa, porque entende que houve uma falha na prestação do serviço e a empresa deve responder. Mas é muito comum que ele também escolha colocar os profissionais envolvidos naquele atendimento. Então, nesse caso concreto, havendo comprovação de que a conduta específica do profissional gerou aquele prejuízo, gerou o dano, a empresa tem essa responsabilidade junto com esse profissional. Mas pode acontecer que um profissional ele acabe não sendo condenado, porque não há evidências da conduta específica de responsabilidade dele, mas pode ficar comprovada uma falha como um todo da empresa. Então pode ser que um profissional não seja condenado e a empresa seja condenada. Mas acredito que a dúvida maior é, o veterinário pode responder ali junto com a empresa? Sim, o veterinário pode ter de responder junto com a empresa a um processo judicial em que esse cliente esteja pedindo um valor, seja um valor baixo ou alto, e pode
pode ser sim que o veterinário precise despender quantias importantes para o pagamento de eventual indenização, caso seja condenado. No processo ético, quem responde é o veterinário. Então, é você que vai ter que ir lá perante o conselho esclarecer sobre sua conduta. Então, o seu CRMV. Então, é importante que vocês saibam isso. Quem define quem vai ser o processado no processo ético é o próprio conselho. Entende? Então, o cliente faz uma denúncia, e aqui a gente está falando de cliente, mas podem ser outras formas de instauração do processo ético, e pelo cliente, o cliente traz uma história e o conselho entende ali, dentro daquelas informações, quem vai ter de responder ao processo ético. E se for de forma judicial, é o tutor que diz quem? Então, é o cliente que define quem ele quer responsabilizar. E aí eu tenho mais uma dúvida. Vamos supor que eu, como dona de uma clínica, o meu veterinário fez alguma coisa que o tutor não gostou e processou. Só que ele processou a clínica. Nem citou, na hora da raiva ele não lembrava nem o nome do veterinário. O dono do estabelecimento tem como direcionar esse processo para a pessoa causadora do problema? Normalmente, no ato do processo, não. O que pode acontecer, tirando raríssimas exceções, é que a empresa, se comprovada a culpa desse profissional, a empresa pode, posteriormente, entrar com uma ação de regresso contra esse médico veterinário. Então, isso é muito raro. Eu particularmente nunca vi. As empresas normalmente abraçam mesmo, ajudam, acabam pagando, mas há essa possibilidade, tá? Sim. Então, o veterinário pode sim, amanhã, ter de arcar com esse eventual prejuízo se ficar comprovada a responsabilidade dele diante de um caso concreto. Antes da gente entrar aqui, a gente recebeu muitas perguntas pelo Instagram, mas antes da gente começar, tem mais a ver aí com esse assunto. Uma outra dúvida, aluguel de bloco cirúrgico dentro do estabelecimento, tá? Não é incomum, né? Acontecer algumas coisas, assim, às vezes nem é erro, não é negligência, mas a gente sabe que o tutor ele não aceita uma perda. Não é fácil. Cada vez mais difícil de aceitar. Cada vez mais difícil. E aí ele quer começar, ele faz o enxame, faz a confusão e eu vou processar todo mundo. Nesse processar todo mundo, como é que a clínica que está alugando o bloco cirúrgico, que nada tem a ver com o procedimento, ela pode se respaldar? Exemplo, só um termo do médico veterinário alugando o espaço já é o suficiente? Não. Então, há uma ideia muito equivocada de que eu estou alugando o centro cirúrgico, então nunca serei responsabilizado. Isso empresa, né? A empresa muitas vezes faz isso e tem uma ideia inocente de que está protegida, às vezes com um documentinho assinado, às vezes nem isso, tá? Então, para descaracterizar essa responsabilidade, a gente precisa de vários outros elementos em conjunto com a documentação. Então, a documentação dessa cessão do uso do espaço, ela precisa ser muito bem feita, muito bem elaborada. Então, esse é o primeiro cuidado, né? As condições em que isso acontece também. Então, quem é esse profissional? É um prestador de serviço comum seu? Para quem esse prestador de quem ele está recebendo dinheiro? Então, como que está acontecendo o trâmite todo dessa assistência? Para quem o cliente está pagando? Porque, às vezes, pode ser um documento que não represente a realidade. Entende? Então, esse cliente é o cliente da empresa, não é o cliente do veterinário, a empresa que está emitindo nota fiscal. Então, acaba configurando um cenário em que a assistência está sendo entregue pela empresa e não pelo terceirizado que está ali só sublocando, né, usando parte do espaço. Então, esse todo dessa assistência, para a gente fugir da teoria da aparência, por que é a teoria da aparência? O cliente olha o cenário e entende, é a empresa. É para ela que eu estou respondendo aqui, é para ela que eu estou pagando, é dela que eu estou consumindo o serviço. Então tem que desconfigurar essa ideia, porque se de fato tivermos elementos para que fique caracterizada a responsabilidade dessa empresa, fica difícil amanhã fugir de eventual condenação se um problema acontecer. Agora, é importante que a gente observe que, às vezes, o problema em si, no caso concreto, não está na cirurgia, mas está no pós. E o pós-operatório está sendo servido pela empresa. Então, assim, a gente tem que... Não é simples a gente determinar, porque tudo vai depender do contexto real, do que está acontecendo, qual é o defeito que está sendo alegado, o que efetivamente aconteceu, né? Para que a gente consiga delimitar essa responsabilidade. Então, a empresa tem que se preocupar, sim, com uma documentação correta e com esse trâmite todo interno seja sendo feito de uma forma mais segura.
segura para a própria empresa, evitando que o cliente entenda que aquele serviço está sendo prestado completo pela PJ. Aí, nesse caso, o interessante seria a questão do pagamento ser todo para o médico veterinário, Isso, né? Tudo bem? nota fiscal. Isso, o contrato, né? Mas e aí, nesse caso, teve alguma alteração que o animal vai precisar ser internado. Aí seria o ideal pedir o encaminhamento desse profissional, mesmo estando lá dentro da empresa, que é para ele estar encaminhando para ficar na empresa, né? Porque senão, se só sair do bloco e entrar para a empresa sem encaminhamento nenhum, aí é que normal, que é tudo do... É porque normalmente, doutora, essa internação, ela já é previsível. Então, o paciente já vai ficar um período internado. Então, se já tem isso determinado... Não. Então, geralmente os aluguéis de bloco, eles fazem procedimentos para liberar o animal logo após o procedimento. Então, se houver cenários como esse, em que a ideia seria dar alta para o paciente ir para casa, precisa, sem dúvida nenhuma, de um encaminhamento, mesmo que seja interno, para internação, em que vai se delimitar agora, a partir de agora, a responsabilidade é da empresa. Então, por quê? Porque ele tem profissionais para isso. É por isso que a gente está numa estrutura que é necessário que tenhamos. Então, dali, da internação para frente, o que acontecer pode ser responsabilidade da empresa. Não significa que vai. Sim. Por quê? Porque às vezes o problema aconteceu na cirurgia. Sim. E a empresa só está recebendo um paciente que já foi, né, teoricamente, vítima, por exemplo, de um erro médico veterinário. Então, tudo vai depender do caso concreto. O que ele vai mostrar? A cirurgia foi equivocada? Ou a indicação da cirurgia estava correta? Porque às vezes o problema começa antes da cirurgia iniciar, é na própria indicação. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Quando a gente fala de processo, é avaliar esse todo. E a gente depende de vários elementos, de literatura, de prontuário, da descrição de tudo o que foi feito, pra gente, é muito detalhe, para a gente conseguir efetivamente determinar e discriminar a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Perfeito. Depois que a gente terminar o podcast, tá todo mundo com medo. Todo mundo vai chegar muito fino nas Mas agora a gente vai entrar no bloco de perguntas pelo Instagram. Colocamos uma caixinha lá e tem muito médico veterinário também com esse medo, com curiosidade, e isso é interessante porque a gente quebra barreiras e a informação que vai chegando de forma correta, ela vai melhorando o mercado. Sim. Dessa forma. Então é maravilhoso isso. Então, assim, a primeira pergunta lá: como iniciar uma cobrança de valor em aberto de cliente? Sendo que a mesma não responde o WhatsApp, não atende telefone, já enviado descrito pelo motoboy. Notificação extrajudicial, pessoal. Notifica extrajudicialmente. Não quer pagar? Processa. Tu sabes o que acontece? Não tem como fugir disso, gente. Os custos judiciais, eles são mais caros. Exato. Aí a gente acaba levando um monte de calote. Sim. Mas assim, a gente não tem o hábito ainda, infelizmente. Mas quando tiver, melhor. Não, o hábito de ter um jurídico. É aonde eu queria chegar. Porque isso diminui teu custo. Porque o teu jurídico pode já ir conversando, alinhando essa cobrança com o cliente. O cliente receber uma notificação de um advogado é diferente da empresa está cobrando. Então, muitas vezes a gente consegue esses acordos porque a gente está entrando em contato. Então, já tem um jurídico por trás e é acordo, é para facilitar, porque a gente quer resolver. Então, isso assim, impede, em muitos casos, o processo, que é mais caro, e acaba resolvendo aquele problema que está ali sendo arrastado, às vezes, por anos. Então, o ideal é que a gente tenha o pensar, né? Puxa, será que um jurídico não poderia fazer parte da nossa rotina? Eu entendo, e é claro que eu vou levar para o meu viés, que o crescimento hoje de qualquer área impõe ter um jurídico. A gente não vai conseguir fugir da ideia de, para crescer, a gente vai precisar ter um respaldo jurídico, né? Porque isso vai fazer parte da rotina de vocês. Já faz, só que a gente está só levando esse olhar nesse momento, que ainda não é visível para todo mundo, ainda não está tão nítido e nem todo mundo consegue ter um jurídico sempre. Mas, pessoal, há a possibilidade de serviços de cobrança. Então, eu mesma sou uma que a gente faz isso. Então, a gente proporciona para os meus clientes a possibilidade de ter esse serviço de fazer a cobrança com um custo muito baixo para quem está contratando. Então, acaba valendo muito a pena, quase não há prejuízo, entende? Então, o cliente da medicina veterinária não está acostumado com cobrança. A ideia ele não está. Ele ainda acha que você fez medicina veterinária por amor, a maioria acha isso, e é verdade. Só que isso não significa de graça.
tá? Exato. Então, ele tem que aprender isso. E muitas vezes esse desconhecimento a respeito é culpa do veterinário. O veterinário faz, o veterinário não tem o hábito de cobrar, de documentar, tem resistência contra o documento. E toda vez que a gente trabalha nessa informalidade, isso beneficia o cliente que não está a fim de pagar. Então, a gente sabe que tem muita gente que precisa, e ok, a gente ajuda, mas não podemos partir da ideia de que vocês são obrigados a fazer de graça. Porque se a gente começa com isso assola a classe, vocês ficam destruídos. Por quê? Porque você não tem nem para onde correr. Porque há sempre uma percepção de que tem que fazer, tem que ser de graça, isso gera processo, porque o cliente entende dessa forma, isso gera exposição em rede social, porque o cliente se sente ofendido com a cobrança. Então, assim, a gente está com muitas inversões de valores, então a gente tem que começar a educar. E essa educação só vai chegar se o veterinário souber disso. O veterinário não sabe, então não usa documento, não sabe nem cobrar o cliente. Não é o cobrar de, você está me devendo, não, é o cobrar na hora, olha, assina esse documento, é esse orçamento, é esse o contrato. Então, se a gente tem uma rotina mais organizada nesse sentido, a gente evita muita inadimplência, muita. Em vários e vários clientes que eu atuo, o índice de inadimplência é muito baixo, e de hospitais grandes. Por quê? Porque há uma rotina documental e de comunicação eficaz. E aí a gente acaba tendo resultados positivos nessa área. Excelente. Eras perfeita. Contrata ela, ó. Já tem escritório pra cá pra Belém? Bom, gente, vamos se juntar aí pra gente Contratar. Renata, por quantos anos devemos armazenar resultados dos exames dos pacientes, sejam eles ativos na clínica ou pós-morte? 5 anos, pessoal, não tem como fugir disso. A Resolução 1321 do Conselho Federal de Medicina Veterinária impõe o armazenamento por no mínimo 5 anos, mesmo em caso de óbito do paciente. Quando a gente pensa em resultado de exames, o que é resultado de exame? É prontuário. Então, é documento do paciente. Por isso que eu falei lá antes da gente chegar aqui. Quando a gente entende o que é prontuário, a gente vai saber tudo que está sob essa regra. Então, exames, resultados de exames, imagens, tudo isso está sob a regra do prontuário. E qual é a regra? Guardar, armazenar de forma inteligente e segura por 5 anos, no mínimo. Então, como fazer um termo sobre negativa de tratamento ou realização de exames? Devo descrever todas as possibilidades de complicações do caso? Então, no caso, você precisa esclarecer de forma específica para o cliente. Você tem que ter uma base de um termo bem estruturado de recusa, tá? Vai ter que esclarecer nesse termo de recusa o que significa a recusa do cliente. Então, virar para o cliente e falar assim, tudo bem, você não quer fazer tomografia. Não quero fazer tomografia. O que implica a sua negativa? O que implica? Isso é necessário que esteja no termo, já que você está entregando um termo de recusa. O termo de recusa não é um documento obrigatório pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e nem há previsão legal de vocês entregarem esse documento. Mas vamos enxergar, sob o ponto de vista jurídico, o benefício disso. Porque é o cliente que está consciente ali da recusa dele. O que significa aquela decisão em não aceitar, não fazer, enfim, não acatar o pedido do veterinário. Então, o termo de recusa protege vocês amanhã de eventual alegação de o veterinário não me disse, o veterinário... Então, assim, ajuda a anotação em prontuário, ajuda a solicitação efetiva dos procedimentos, solicitação ajuda bastante, mas dependendo do contexto, pode ainda continuar um questionamento. E aí, o termo de recusa tende a aniquilar esse tipo de alegação. E quando eles não querem assinar o termo? Depende do termo. Por exemplo, já aconteceu, o animal precisava ficar internado, não vou deixar meu animal internado. Não, então você precisa, se não quiser aqui, tem que internar tudo. Não, eu não vou deixar meu animal internado. Tá, você assina, por favor, que foi orientada a internação e você não quer? Não vou assinar. Tá. A negativa de assinatura do termo de retirada sem alta, esse sim, um documento obrigatório lá no rol do artigo 10 da Resolução 1321, esse vocês precisam tomar cuidado, porque é necessário apresentar. E, de novo, de forma específica. Inclusive, foi uma alteração muito recente da Resolução 1321 com a Resolução 1653, para dizer que esse termo deve constar qual o atual estado clínico do paciente. Ou seja, não pode ser um genérico. Esqueça um genérico. O genérico vai colocar você em risco. Você está apresentando um documento que na prática pode não servir para nada. A gente vai pegar, amassar e jogar no lixo. Então, para que vocês estão apresentando um documento ruim? Então, a ideia é, vamos apresentar um documento que vai ter segurança jurídica, que vai ter validade jurídica, que a gente vai conseguir esclarecer e entregar um cuidado melhor para esse cliente. Então, quando ele assinar o termo de recusa, e já vou falar da recusa em assinar, ele está ali consciente de que
qual o quadro clínico, esse objetivo, né? Lembra, é cuidado com ele. O conselho está falando, cuida do seu cliente, porque pode ser que ele não saiba o que significa não deixar o animal na internação. Então, o documento tem que ser específico. Então, há também a previsão de o que fazer quando ele fala, não vou assinar. E aqui só um parênteses, toda vez que há o cenário da retirada sem alta, e eu sempre brinco que é um cenário de caos, é um cenário de crise, porque é uma grande recusa. A gente tem que tratar a retirada sem alta como um ovo. Essa analogia que eu faço, vai quebrar. Então, quem está lidando com esse cliente nessa hora tem que ter muita habilidade, tá? Porque é um cenário de crise. Tanto é crise que o conselho previu ele não assinar o documento. Por qual motivo alguém recusaria assinar o documento se não eu estou no meio de uma crise? Então, eu estou, de alguma maneira, desconfiado, de alguma maneira, eu já estou num desconforto bem grande e vou recusar assinar. E aí, 2 testemunhas do estabelecimento devem confirmar que houve a recusa em assinar o termo de retirada sem alta e tudo isso deve estar constando em prontuário. Aí só as testemunhas precisam assinar esse termo. Sim. E ainda assim a gente coloca também no prontuário tudo o que aconteceu. Exatamente. A testemunha confirma a recusa. Cuidado, não vai pegar cliente para ser testemunha, porque isso viola sigilo, tá? Então a gente... Estagiário pode? Estagiário pode. Então, quem está ali compartilhando assistência, a recepção é ruim também. Por quê? A não ser que a gente não tenha outra opção. Porque se a gente está levando para a recepção, a gente já tirou de dentro do consultório, de dentro da internação, a gente já tirou do momento em que a gente pode discutir a assistência. A gente pode estar na recepção violando o sigilo também. Então, só tomar esse cuidado, a não ser que você consiga trazê-la, porque a gente não tem mais ninguém para ajudar. Aí, o ideal é não gerar mais confusão, porque é um cenário de muita confusão, a retirada sem alta, na própria recepção. Eu digo não a recepcionista, no espaço recepção, que ali tende a gerar mais desconforto ainda para esse cliente. Sim, excelente. Então, assim, é até interessante, porque você vai falando, é tanto detalhe, é tanta coisa que a gente precisa se atentar. E eu acredito que a gente está chegando em uma medicina veterinária muito preventiva, que a gente prega muito isso, das especialidades, nas consultas preventivas, como o tutor tem que ter esse cuidado, e não está sendo diferente também nessa parte jurídica. Sim. Por exemplo, eu vou montar um consultório ali dentro de uma clínica, ou até mesmo tenho essa visão de ou montar um hospital veterinário. Como é que eu faço preventivamente já para poder evitar esses problemas futuros, né? Dizer para essas pessoas, esses empreendedores, tem que buscar uma assessoria especialista, assim como a sua, e já colocar todos os protocolos. Vamos supor, vai montar um centro de especialidade, né? Porque tudo que vai atender vida, tá tudo em jogo. Como é que faz? Bom, vamos lá. Não é só a minha área, né, que Sim. Quem está montando precisa observar. Tem toda a parte da questão tributária, da questão trabalhista, da questão de regulatórios, para você ver se está tudo conforme o conselho e a vigilância sanitária exige, prefeitura, etc. Então, tudo isso é interessante que vocês tenham profissionais que atuem. Eu brinco que eu sou o caroço da empada, então, ali da azeitonazinha, o detalhe do detalhe. Mas dentro do cenário que eu atuo, esse carocinho da empada que gera toda essa quantidade de conflito que a gente está vendo aí na rotina. Então, sim, a minha recomendação pode ser através de consultoria, em que você entra, organiza, vai embora, ou através de um trabalho continuado, que é a assessoria. Então, você precisa verificar a documentação correta e obrigatória, a forma de implementação dessa documentação e, claro, a conscientização da equipe, porque não adianta nada a gente ter um monte de documento que a equipe não saiba usar. E a conscientização da equipe, na minha visão, só tem uma forma: treinamento. Então, se a gente consegue levar isso minimamente para quem está pretendendo abrir, a gente já faz uma cultura ser implementada antes da empresa. E Perfeito. Isso é o ideal para a gente falar em prevenção jurídica. Perfeito. Renata, não concordar com o encaminhamento com o protocolo do colega. Como devo agir? Encaminharam para a minha clínica, tudo bonitinho, pediram lá o que tinha que fazer no animal, mas a equipe que está na internação não concorda. Tá.
Primeiro ponto, né? Existe uma regra de que vocês não podem alterar protocolo de outro colega. Essa regra não é loucura da nossa cabeça, não. Sim. Essa regra existe. Só que ela não é uma regra absoluta, como quase nada, né? Então existe uma exceção. Quando? Quando for para conveniência do paciente, para a segurança do paciente. Para a segurança do paciente, o veterinário não é que ele pode, ele deve alterar o protocolo. Só que é aquilo, quando a gente fala de alguém que trabalha em internação, esse alguém tem 2 clientes. O cliente final, responsável pelo animal, e o cliente veterinário, que encaminha pacientes. E é importante que a gente preserve um bom relacionamento. Então aí a minha recomendação é, conversa com esse colega. Conversa e mais, faça a prova dessa conversa e da comunicação com ele de, olha, preciso alinhar aqui um novo protocolo. Você nem precisa pedir autorização para ele, porque você deve alterar o protocolo, mas você tem a obrigação, nesse caso, de comunicá-lo. Se não comunicá-lo, eu conheço quem foi processado por isso, que não fez prova de comunicação para esse colega. Tirando a exceção da emergência, você tem que fazer essa prova de comunicação, de alinhamento, e é claro, até para preservar o bom relacionamento com o colega. Por quê? Porque o que a gente está visando é a segurança do paciente. Olha, excelente essa colocação. Eu vivi isso e não sabia que eu estava vivendo isso. Eu tenho uma paciente que ela é daqui e ela foi morar em São Paulo. E ela passou mal e ela foi para um hospital veterinário em São Paulo. Aí o que eles fizeram? Eles me colocaram em um grupo entre os médicos da internação. E também, olha, estamos atendendo a sua paciente, vem parar, deu todos os dados da paciente, está acontecendo isso, sabe? Doutora, você tem alguma sugestão no protocolo dela? O que você nos sugere? Você conhece a sua paciente? Eu achei aquilo maravilhoso. Sensacional. E eles também, quando finalizou, que deu alta para a paciente, ele chegou para mim e falou, doutora, somos aqui do administrativo, gostaríamos de saber sua opinião com relação à sua paciente ter ficado aqui conosco. Eu achei aquilo... Parceria. Foi uma parceria assim, incrível. E eu estava aqui. E eles estavam lá de São Paulo. Eu, Renata, trabalho para hospitais com esse tipo de... Então deve ser teu cliente. Pode ser. Mas não fui eu que implementei. Já era a cultura do local. E tem vários locais assim. Mas é incentivado isso. Não é que é algo que eles só cumprem a norma. É incentivada a parceria. Há benefícios de aprendizado, de treinamentos. Enfim, se aproximam do colega e não é para enxergar o colega como um inimigo, né? Muitas vezes há essa rusga entre vocês, isso é muito triste, afinal, né? Porque a gente sabe que tem muito problema, sim. Mas quando a gente consegue ver que tem gente que está fazendo da maneira como você colocou, doutora, e a gente vê uma medicina veterinária unida, e a gente vê que isso só traz benefício, tanto para a classe como para o paciente, é maravilhoso. E a gente busca que isso aí se perpetue com outros e outros locais e outros colegas. Isso é maravilhoso. Eu vi essa experiência. Que bom que você está contando isso, porque muita gente tem experiência negativa. Então, o pessoal tem saída, né? Muitas vezes o contrário acontece por desconhecimento. Então, o veterinário não sabe como agir de maneira correta e acaba atuando de maneira antiética. Exatamente. Bom, a gente já está quase chegando no final, mas eu ainda tenho 2 situações aqui, rapidinho, para abordar aqui. A tutora deixou um animal agressivo morder uma funcionária da clínica. Ela não conteve o animal, ele não estava com focinheira, estava super agressivo na recepção e deixou ele em cima da funcionária e ele mordeu. Tá. A funcionária feriu. O que pode ser feito nessa ocasião? Isso é uma pergunta polêmica e eu não vou ter uma resposta certa para vocês. Agora, recentemente, eu vi uma decisão judicial em que o adestrador era alguém que trabalhava com comportamento, processou a pessoa porque o animal teria o agredido. E o que o juiz disse? Isso faz parte da tua atividade. Então, era previsível que o animal pudesse morder. A gente está livre desse pensamento? Entendo que não. Então, calma. Existe algo que vocês podem fazer para se precaverem disso. Animal bravo, e tem certas raças que existe lei que obriga o uso de focinheira, que obriga o uso de coleira, etc. Se existe essa norma, a empresa tem que deixar isso claro, para ficar comprovado que o leigo ali, o consumidor, descumpriu uma norma. Então, muitas vezes, a empresa não tem aviso nenhum sobre isso. São animais que nem de coleira estão soltos, colocando todo mundo em risco. Né? O próprio
paciente em risco. Então, é interessante que vocês tenham avisos nesse sentido para poder proteger o paciente, os outros clientes e vocês mesmos, juridicamente falando. Então, mas poderia alguém enxergar que falhou a empresa ali de não ter uma comunicação eficaz sobre isso? Animal bravo, será que não teria um lugar reservado para eles ficarem, para evitar esse compartilhamento ali em conjunto com muitos outros animais? De certa forma, um tutor não é responsável pelo seu animal? Ele é responsável, sempre será responsável. É uma situação muito delicada, porque às vezes, por exemplo, é um estagiário, uma funcionária, eles ainda querem processar a clínica, porque aconteceu um acidente de trabalho lá na clínica, sendo que o culpado foi totalmente o tutor. Exato. O tutor deixou o animal ir avançar e nada fez, largou a coleira. Então, aí é o que eu digo para vocês. Se ele descumpre uma norma, ele sai do razoável, isso teria que ser avaliado no caso concreto para saber exatamente como aconteceu, poderia sim a pessoa lesada buscar uma indenização por esse dano que ele gerou. E o responsável pelo animal é responsável pelo dano que ele gera a um terceiro, e até uma propriedade. Então, nisso tudo, a gente tem que avaliar o caso, mas a empresa precisa se proteger também. Porque, no final das contas, ele pode alegar que ele não sabia, que ele foi vítima também das condições, que o animal estava estressado, e de alguma maneira isso acabar a gente sofrendo as consequências sobre isso. É igual fuga do animal. Então, que tipo de barreira você está colocando para evitar? Porque o que se pensa sempre é previsível. É previsível que o animal possa cometer esse tipo de ataque, de fuga, etc. Então, comportamentos previsíveis, a gente tem que o quê? Prevenir. Então, avisos, recomendações, condutas internas para evitar amanhã um desdobramento negativo para a gente. Então, até poderia pensar em processo, sem dúvida nenhuma, pela responsabilidade, mas a depender do contexto, a gente poderia ter uma interpretação assim como houve no caso do adestrador. Sim, excelente. Eu só queria tirar só uma dúvida rapidinho, que a gente já está chegando aqui no final. Isso acontece muito, o questionamento de alguns tutores meus. Eu não trabalho com internação, certo? Mas os animais precisam ser internados, eu encaminho, eles vão lá, fazem todo o procedimento. Chega na internação, o cliente não tem direito de visitar o animal na hora que ele quer. Tem as normas e vai receber um boletim. E muitas vezes ele fica o dia inteiro para receber esse boletim. Isso dá um transtorno tão grande que esse cliente, ele entra... Porque assim, ele cria como filho, dorme com o cachorro de repente amanhece mal, não está dormindo no outro dia, a dependência emocional. E aí ele não tem notícia do animal. Ele começa a entrar em um surto emocional muito grande. E isso já aconteceu na prática, eu já presenciei vários por causa dessa questão de receber o boletim apenas num determinado horário. Ele só ter direito, às vezes, a visitar num determinado horário. E eu gostaria de saber se não teria uma alternativa para esses hospitais, por exemplo, um WhatsApp que só respondesse esse cliente. Não sei, falasse do animal, se pudesse mandar uma foto, se o animalzinho tá bom. Não sei, porque eles entram em um surto. É surreal o animal internado. Eu sei disso daí. Então, a gente sabe. A nossa demanda é muito alta de cirurgia e internação. Alta, eu digo, demanda de processos, tá? Então, isso. De novo, vamos entrar no que é previsível. A gente sabe que esses clientes ficam instáveis diante desse afastamento do paciente. O que a gente pode fazer para amenizar? Porque, de novo, não importa que a gente tenha um contrato maravilhoso, a gente tenha as regras assinadas, a gente está tendo um problema. A gente sabe que esses clientes estão assim hoje e não vai ser um contrato que vai mudar. O contrato pode estabelecer regra e isso te ajudar amanhã a organizar o conflito que provavelmente já existe quando ele está querendo tudo isso. Então, o que eu entendo? Que já que a gente tem clientes e cada lugar atende um perfil diferente, tem lugares que tem mais esse perfil e outros menos, a gente precisa flexibilizar um pouco mais as regras, né? Então, uma vez por dia vai gerar mais problema do que benefício. Então, é melhor instituir boletim 2 vezes ao dia. Então, se gera benefício e gera muito benefício ter um WhatsApp da internação para fazer comunicação com esse cliente em determinados horários e mandar foto e vídeo, eles amam isso, deve integrar o prontuário, gente, por que não fazer? Isso, eu queria ouvir isso. Mas a minha visão é uma visão muito prática. Mas aí eu vou colocar a visão como proprietária de clínica, tá?
Eu acho que começa, se cada um quiser colocar uma regra diferente, porque doutor, eu só posso visitar às 3 da tarde, olha, eu só posso às 5. Por que a gente aceita na medicina humana o horário estabelecido? Não, mas doutora, não foi isso. E na veterinária, mas não foi isso que eu disse, só me corrigindo se alguém entendeu errado. Eu não acho que deva ser do horário que o cliente quer. Eu acho que a gente tem que flexibilizar as regras. Então, não é flexibilizar as regras para todo mundo do jeito que aquele todo mundo quer. É as regras internas. Uma vez é muito rígido. Então, vai ser duas. Não, tudo bem. Vai ter um WhatsApp que a gente vai se comunicar. Com 2 vezes ao dia, para eles é pouco. A sensação que eu tenho é que, assim, quanto mais a gente dá, mais eles querem. E assim, às vezes dá pra gente fazer. Porque às vezes tem uma demanda baixa, 1, 2, 3 animais internados. Mas tu imagina 10 que querem essa notícia. Não tem como. Não tem. Não tem como. E o que eu sinto às vezes é que na medicina veterinária a gente tem que abrir exceções que na medicina humana não existe e todo mundo aceita. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente vai na medicina humana, que a gente assina um termo pré-cirúrgico, que a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, até quando a gente vai receber um contraste para fazer uma ressonância. Se acontecer qualquer coisa, só vão dizer pra gente, querida, você assinou o termo, você estava ciente. Beleza. Na medicina veterinária, não, você assinou, mas eu quero saber o que aconteceu, vocês mataram. Mas é porque a sensação que eu tenho é que a gente está abrindo tantas exceções que a gente não está impondo. É a minha visão, tá? Não sei. Doutora, você não está errada. Que a gente não está colocando o limite e o respeito que a gente precisa ter. Não, então, o que eu posso te falar com propriedade, não é que vocês abrem exceções, vocês não têm regras. É muito diferente de não ter exceção. Você nem tem regra. Entendeu? A maioria não tem contrato, então você não tem regra. Então, no final das contas, fica à mercê do que o consumidor quer. Então, o que eu estou defendendo aqui é que a gente tem que pensar que o consumidor da medicina veterinária é diferente da medicina humana. Acabou, é um terceiro que está ali, né? Não sou eu o paciente, é um terceiro e que não fala. Então, essa cobrança é diferente, ele tira dinheiro do próprio bolso, que é diferente, um monte de diferença. Então, vamos pensar nessa diferença e vamos criar regras um pouco mais flexíveis. Isso. Então, 2 vezes é pouco, então um WhatsApp com foto, 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Então, a gente vai intercalando isso e estabelecendo um mínimo aceitável, né? E não é para não ter regras e deixar a critério do cliente chegar na empresa, bater na porta e avançar, como eu já vi meia-noite. Então isso não podemos aceitar, mas para impor isso, a gente tem que ter uma mudança de comportamento da classe. E aí a classe é a primeira a ter muita resistência com relação à documentação. Então, se você não consegue instituir suas próprias regras, como é que você quer que o cliente obedeça? Pois é, essa questão das regras eu acho que realmente tem que ter. E a questão da flexibilidade, sim, eu mesma abro exceções várias vezes. Sim, acho que faz parte. Fico lá, o horário, sei lá, é só 5 da tarde, mas o tutor só poderia ir às 7. Não, então, olha, gente, a gente vai abrir uma exceção. Beleza. Mas não é isso. Só que às vezes ainda querem mais e mais e mais. Porque, por exemplo, se o boletim tem que sair às 7, 7h10 ainda não saiu, aí a clínica já não prestou mais, entendeu? Só que às vezes é boletim de 5, 6 animais internados. Eu entendo, doutora, que isso vai acontecer 1, 2, 3. Na 4ª em que você vai falar, mas o contrato é assim, eles não vão mais fazer. Então, a gente não está acostumado a invocar as regras. A gente não tem regra. Então, a gente acostuma mal. Então, a gente tem que partir dessa premissa. Vamos organizar para poder cobrar. Perfeito. Excelente. Então, assim, a gente já está chegando aqui ao final. Só queríamos que você olhasse para aquela câmera ali. E se você tivesse que dar 3 passos práticos para o veterinário reduzir drasticamente o risco de processos, quais seriam eles? Bem aqui nessa câmera. Bom, em primeiro lugar, conhecimento técnico. A gente só consegue entregar aquilo que a gente tem. Então, é claro que um bom profissional, tecnicamente falando, vai ter menos problema, vai ter menos risco jurídico, menos risco jurídico, ético e tudo. Segundo, cuidado com a documentação que vocês usam na rotina. Não menospreza contrato, prontuário, que é um documento obrigatório, e a entrega de termos de consentimento livre e esclarecido, porque isso vai abraçar, com minha última dica, comunicação. E a comunicação não é, que legal, eu falo de um jeito diferente. Não, é uma obrigação legal prevista no Código de Defesa do Consumidor, é uma obrigação ética. Então, você tem que conhecer as regras no que tange ao cumprimento do dever de informação, que é esclarecer o seu cliente. E muitas vezes essa comunicação ela vai desembocar na assinatura dos termos. Então, se você tem esses 3 elementos juntos, bem feitos, não é apenas dizer que tem, né? Ter bem feito, bem executado, você tem pouquíssima chance de sofrer qualquer tipo de processo.
Excelente. Olha, Renata, muito diferenciado. obrigada. Amei todos esses esclarecimentos. Eu acho que assim, a gente ainda teria 1000 dúvidas aqui, mas a gente vai ter que te devolver, infelizmente. Tô prometida. Tá prometida. Para quem não sabe, a gente raptou a doutora Renata de um curso que ela está ministrando aqui em Belém. No Cora. E a gente também já vai voltar para lá, porque a gente está participando desse curso, né, para aprender um pouco mais sobre o direito na veterinária. Ficamos muito felizes com a sua participação. E é isso aí, Renato. Uma honra ter você aqui conosco no podcast. A gente trouxe esse projeto justamente para levar essas informações de qualidade, melhorar o mercado veterinário, porque a gente entende que cada veterinário mais capacitado, com essa visão, com essa missão, vai influenciar diretamente na qualidade de vida do animal e de toda a sua família. Isso. E é uma honra ter você aqui conosco para esclarecer esse tanto de dúvidas. Fico muito feliz, principalmente da gente estar viajando e estar tão distante, né, do foco onde eu estou, e trabalho o Brasil inteiro, mas estar aqui presencialmente é muito especial. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, espero que quem vai assistir também tenha aproveitado. Lembrando aí que eu tenho minhas redes sociais, que é o Direito Vet Oficial, para vocês também consumirem. Treinamento, pessoal, treinamento, conhecimento, treinamento, é isso que vai evitar que a gente sofra os desgastes aí da rotina e que vocês, como foi bem colocado aqui, vão fazer uma medicina veterinária de excelência. Isso amanhã vai ser um grande diferencial do médico veterinário. Ai, que maravilha! E façam prontuários, todos. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! É isso aí. Vamos